Oitavo ano, parte 3. Texto de divulgação científica. Esse texto nós já trabalhamos na apostila anterior e trabalharemos agora e também na próxima apostila. Pelo nome, você já deve ter uma noção de que se trata de algo com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas, experimentos, enfim, de uma dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao ramo da ciência e resolve, sem nenhuma dúvida, contribuir para o avanço dela de uma forma geral, contribuindo consequentemente para o bem da população, concebida como um todo. Assim, em termos de características linguísticas, não é de duvidar que essa modalidade trabalha fazendo uso do padrão formal da linguagem, tá? Ele usa a linguagem na forma padrão. Haja vista que o intuito é repassar conhecimentos. Por essa razão, não encontraremos traços de pessoalidade, né, tal como o uso da primeira pessoa, porque não é uma opinião, é um estudo científico. Outro aspecto é a presença de termos técnicos, tipo da linguagem científica. Assim como se trata de um texto de exposição de ideias, normalmente ele se constitui de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui nós temos um texto, porque devemos ter cuidado ao andar descalços na areia, e vocês farão as atividades conforme esse texto, tá? E as características que nós falamos sobre esse texto de divulgação científica. Classe de palavras. Preposição. Nós já estudamos verbos, agora nós vamos estudar as preposições. Preposição é uma palavra que liga duas outras palavras, de forma que o sentido da primeira é completado pela segunda. Por exemplo, Camila gosta de sorvete. A preposição de une o verbo gostar ao termo sorvete, tá? Então, ela tem uma relação de sentido entre os termos. As principais preposições estão no quadro. Às vezes, o papel de ligar palavras é desempenhado por uma expressão. Então, tem além de, antes de, depois de. Então, nós chamamos essas palavras, essas expressões, de locução prepositiva, tá? Ela faz o papel de uma preposição, só que ela é composta de duas ou mais palavras. Então, eu chamo de locução prepositiva. Ela vai ter o mesmo papel da preposição, é a mesma coisa. Aí eu tenho as combinações e contrações, que são as preposições unidas a outras palavras. Vamos ver a combinação. Combinação ocorre quando a preposição a se liga ao artigo o ou ao advérbio onde. Nesse tipo, na combinação, não ocorre a perda de som. Por exemplo, a menina foi ao cinema. Então, é preposição a mais artigo o. Quem vai a algum lugar. Preposição a. E ali, no caso, artigo o cinema. Na contração, ocorre quando as preposições a, de, em e por se unem a artigos ou pronomes e acontece a perda de som. Por exemplo, o dono do porco queria abri-lo. Então, aqui o do é a preposição de mais artigo o. O porquinho tinha uma mancha na pele. Preposição em mais artigo a. E aqui temos as principais contrações. Do e da, aqui é formado pela preposição de, mais artigo a ou o. Tenho no e na, pelo e pela, desse e dessa,
naquele e naquela. Vocês podem sempre usar o quadro aqui para consulta quando for fazer as atividades. Quando a preposição a se une com o artigo a, ou aos pronomes a, aquele, aquela e aquilo, ocorre um tipo especial de contração, tá? Eu não vou escrever a, eu vou escrever o a craseado, tá? Eu vou acentuar com a crase esse a para mostrar que eu estou utilizando uma preposição e um artigo ou uma preposição e um pronome. Aqui vocês vão ler esse texto. O céu é visto do mesmo jeito, com as mesmas constelações no mundo inteiro? Vão ler o texto para responder as questões. Na letra A, está pedindo para você identificar a locução prepositiva presente na primeira oração do texto. Cadê a primeira oração do texto? A primeira oração é essa daqui. Aqui eu tenho a primeira oração do texto. Eu quero que vocês observem e vejam qual é a locução prepositiva, quer dizer, uma expressão que está ligando um termo a outro e dando sentido a eles. Na letra B, vocês vão indicar no texto as preposições puras, tá? As preposições puras são essas daqui. A do quadro, as principais preposições estão aqui. Eu quero que vocês encontrem no texto as preposições puras. Depois, na outra atividade, eu quero que vocês encontrem combinações e contrações presentes no texto, tá? Então, são as preposições que se juntam com artigos ou pronomes e vocês vão colocar aqui na letra B. Então, aqui são as preposições puras, que está lá no quadro, você vê no texto quais são elas. E depois aqui embaixo quais são as contrações e combinações presentes no texto, tá? Olhem sempre os quadros acima para ajudar vocês a identificar. Na número 2, vocês vão completar os provérbios a seguir com as preposições adequadas. Então, vocês vão ver lá. Aqui a gente vai usar mais as preposições puras, tá? Então, vocês olham no quadro lá, mas vocês vão ver quais são as preposições que fazem com que a frase tenha sentido, tá? A maioria das pessoas já ouviu falar desses provérbios aqui. Na número 3, vocês vão reescrever a frase, mas agora vocês vão unir as preposições aos artigos ou pronomes, tá? Então, você não vai falar assim, ó, moro em aquela casa amarela. Então, você vai juntar a preposição com o pronome aqui e vai reescrever essa frase, como as demais. Valor semântico das preposições vai ficar para o próximo vídeo. Só dando uma iniciação, ao ligar em palavras, as preposições apresentam determinados valores semânticos, isto é, fazem certas indicações de sentido. Então, cada preposição numa frase, ela vai ter sentido de alguma coisa, tá? Então, a gente vai ver aqui no próximo vídeo que ela pode ter valor de lugar, tempo, modo, companhia, assunto, causa, finalidade, instrumento, matéria, meio, oposição e posse. Existem mais alguns sentidos, mas os mais importantes estão aqui. Até mais!